paz do Senhor, meus queridos, meus amados. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Quero lhe pedir que acompanhe a nossa programação da nossa Rádio Web Canaã, que é 24 horas falando do amor de Deus. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Que Deus abençoe você poderosamente. Oreis por esse projeto Rádio Web Canaã, para a gente alcançar muito mais vidas, tá bom? Que Deus abençoe você, um dia de paz, de vitória e de bênção para você. Meus queridos, sempre estamos trazendo aqui uma reflexão na nossa programação, e hoje nós vamos falar sobre Hebreus capítulo 12 e o versículo 1, 2 e 3, que diz assim o texto da palavra de Deus. Presta atenção nesta palavra maravilhosa, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Que palavra, né? Veja bem. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Preste atenção na palavra de Deus nos advertindo. Deixemos todo o embaraço, não é? Todo o embaraço. Meu querido, às vezes a gente fica embaraçado. Embaraçado com as coisas dessa vida. Mas Jesus, Ele quer que sejamos livres dos embaraços, livres dessas coisas. Então, para que a gente seja livre, a gente precisa observar e praticar princípios que a Bíblia nos orienta, porque o nosso Deus, Ele nos dá princípios. Ele nos ensina como devemos ser bem-sucedidos. A Bíblia nos mostra o que agrada a Deus e o que não agrada. Entendeu? Então, meus queridos, quando o escritor de Hebreus escreveu e foi inspirado por Deus, porque tudo isso são palavras do próprio Deus. Então, o contexto histórico de Hebreus é fantástico, Veja só. Então, nós podemos ver que o livro de Hebreus, provavelmente, ele foi enviado a uma comunidade judaica cristã, provavelmente em Roma. O livro estabelece claramente o presente ministério
sacerdotal de Cristo na vida do crente. Esse é um propósito que o livro foi escrito, com inúmeras referências aos costumes hebraicos e do Antigo Testamento. O livro proclama a superioridade de Jesus Cristo e do cristianismo sobre todos os segmentos religiosos da época. E ele é atualizado, incluindo o judaísmo, em um argumento lógico, e acrescenta instruções práticas para seguir a Jesus. Coisa boa, né? Que coisa boa. Que coisa boa. Vamos lá. A data do livro, ele foi escrito porque assim tem uma variação aí, há cerca de 62 e 70 depois de Cristo, provavelmente no final dos anos 60. A autoria do livro também é incerta, embora muitos estudiosos atribuam a autoria a Paulo ou a um dos seus associados. Mas o importante isso é importante assim, só para questão de atualização, da gente ficar por dentro do livro, a autenticidade do livro. Mas o importante é que o livro está aí hoje. Qualquer pessoa pode ter acesso e verificar a autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa fé cristã, em quem nós nos baseamos. A Bíblia, a palavra de Deus. Meus queridos, falando de nuvens, vamos ver, quando ele falou uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, preste atenção, a nuvem de testemunhas mencionadas aqui é uma referência aos heróis da fé, escrito no capítulo anterior. Essas pessoas são exemplos de fé e perseverança, e o autor de Hebreus os apresenta como uma espécie de público que nos encoraja a continuar correndo a corrida da fé. É importante notar que a expressão nuvem de testemunhas é uma metáfora. Tá certo? Deve ser uma metáfora. Em vez e não deve ser entendida literalmente, que aquelas pessoas não estavam ali junto, né? É uma coisa metáfora. Era uma pessoa, um povo que já havia partido, mas que tinha uma referência, né? Algo que a gente pudesse se espelhar. Em vez disso, ela serve para nos lembrar do legado deixado por aqueles que nos precederam na fé e nos inspira a seguir os seus exemplos. Nuvem de testemunha, né? Agora vamos para o segundo ponto importante desse texto que o escritor nos informa. Livre-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livre-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Entendeu? Nós temos na nossa vida material muitas coisas que nos atrapalham, que nem impede. Às vezes você perde tempo com a coisa e deixa de fazer aquilo que realmente é necessário. Na vida cotidiana é assim. Às vezes a pessoa está
no seu trabalho, ele se envolve, se interte com alguma coisa. Hoje é natural, corriqueiro, vamos dizer assim, as pessoas ficar no celular, entendeu? Às vezes está dirigindo e vai atender uma mensagem, vai ver uma mensagem, entendeu? E isso desvia você da atenção daquilo que você está fazendo. Vamos meditar direitinho, que a palavra é muito importante. Você já imaginou a pessoa está dirigindo e deixa e pega o celular e tira a atenção da estrada? É um perigo. Então vamos lá. Existem muitas coisas que podem nos atrapalhar na corrida da fé. De acordo com Hebreus, devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Algumas coisas podem nos atrapalhar, incluem sentimentos, ansiedades, preocupações, amargura, ganância, pecados não confessados ou dúvidas sobre o poder de Deus. Além disso, uma das maiores barreiras pode ser a nossa preocupação excessiva com nós mesmos. Em vez de manter o foco no caminho que estamos correndo, é importante lembrar de manter os olhos fixos em quem? Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para superar esses obstáculos e continuar correndo a corrida da fé. Glória a Deus. Tem que se concentrar em Jesus, na palavra. É isso, na nossa vida cristã, na nossa prática cristã. Entendeu? Então, se a gente não tem esse propósito, entendeu? De fixar, de estar ali direcionado, de estar ali ligado, estar ali atento. Precisamos estar atento às coisas de Deus. Você vai dirigindo, você não pode estar olhando de lado. Não, você não pode estar olhando o celular. Você tem que manter o foco na estrada. É assim que tem que ser o cristão. Manter o foco em Jesus, na palavra, no ministério, no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fixa nele, ele é o caminho. Fixa no caminho. Ele é o caminho. Louvado seja Deus. Meus queridos, na fé cristã, o pecado é um ato imoral, considerado uma transgressão da lei divina. A doutrina do pecado é central para a fé cristã, pois sua mensagem básica é sobre a redenção em Cristo. O pecado descrito como um ato de ofensa contra Deus, desprezando suas a lei bíblica cristã e ferindo os outros. Entendeu? Desprezando as pessoas, as leis bíblicas cristãs, ferindo os outros. Tudo isso é pecado, desagrada a Deus. É importante notar que o pecado pode assumir muitas formas e pode ser cometido de várias maneiras, incluindo pensamentos, palavras
e ações. Meu amigo, é uma lista grande. É uma lista grande. Então precisamos vigiar e vigiar atento. Ok? Na fé cristã, o pecado é um ato imoral, considerado uma transgressão da lei divina. A doutrina do pecado é central para a fé cristã, entendeu? Então precisamos vigiar bastante nesse negócio aí. Vamos falar aqui um exemplo, só um aqui, o básico que todo mundo sabe, o pecado, o primeiro, né? Exemplo de pecado que foi Adão e Eva. Entendeu? Eles estavam no jardim do Éden. Eles desobedeceram a Deus ao comerem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo depois de Deus lhe ter dito para não fazerem isso. Em Gênesis 3. Esse ato de desobediência é considerado um pecado porque foi uma transgressão da lei divina. Outros exemplos de pecados mencionados na Bíblia incluem orgulho, inveja, ira, gula, luxúria, preguiça, olha, avareza. Esses são os conhecidos como os 7 pecados capitais e são considerados categorias de pecado. Está escrito na palavra. Está escrito na palavra. E você sabe que a avareza puxa outras coisas, a preguiça puxa outra coisa, a luxúria vai puxando, entendeu? A gula vai puxando, uma coisa puxa a outra. E precisamos ter muito cuidado, porque às vezes o cara não é guloso, não é da luxúria, não é da preguiça, mas aí às vezes ele é invejoso, às vezes ele se ira muito, ele é irado, é uma pessoa que desenvolve a ira, entendeu? E assim tem que vigiar, temos que vigiar, porque nós somos humanos e de vez em quando nos pegamos envolvidos nessas fraquezas. Meus queridos, agora vamos falar sobre a importância de correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Esse é o ponto fundamental onde nós vamos aqui nos aprofundar. É a corrida para a nossa vitória. Nós estamos seguindo a Cristo porque queremos ir nos encontrar com Ele. Nós temos uma meta, nós temos um desafio, um propósito, que é chegar em Jesus, que é morar com Jesus. Foi isso que Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar lugar. Mas Ele disse que já está preparado, nos aguardando. Então vamos lá. Correr com perseverança é uma metáfora usada na Bíblia para descrever a jornada da fé cristã. De acordo com Hebreus, devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve para correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Isso significa que devemos estar disposto a deixar de lado qualquer coisa que possa nos impedir de seguir a Jesus e viver de acordo com seus ensinamentos. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Alguns cuidados que podemos ter incluem manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, buscar a ajuda de Deus através da oração e da leitura bíblica. Vai meditando aí, vai notando aí. Participar de uma comunidade de fé para receber apoio e encorajamento. É isso aí. Praticar
a autodisciplina e o autocontrole para evitar cair em tentação. Vigiemos. Olha, olho na estrada, olho no caminho. Jesus é o caminho. Presta atenção no que estamos aqui aprendendo hoje. Para ser um cristão autêntico, para Deus usar. Porque quando a trombeta tocar, meu querido, aí vai saber quem estava no caminho. Os desatentos não vão observar a bandeirada da chegada. Oh, glória a Deus! Você já imaginou? A bandeirada da chegada, a corrida vai ter a bandeirada da chegada para os vencedores. Louvado seja Deus! Glória a Deus! Buscar o crescimento espiritual através do estudo da Bíblia e da prática de boas obras. Como é que está a sua vida? Tiago disse que a fé sem obra é morta. Então, tem que ter obras. Não que a obra salve, não. As obras são frutos daqueles que são salvos. Entendeu a mensagem? É aí, é por aí. Não é fazer boas obras para ser salvo, não. O salvo, ele é salvo pelo sangue de Jesus, porque ele aceitou Jesus, se arrependeu e o Senhor perdoou. E para ele ser salvo, para ele provar que é salvo, ele tem que ter boas obras, porque a árvore se conhece pelos frutos. Presta atenção, você que serve a Deus. E aí, o que as pessoas veem em você? Será que alguém diz: esse aí é crente? Ou, se for para ser crente como esse aí, eu prefiro ficar como estou. Vamos vigiar, porque as pessoas prestam mais atenção naquilo que fazemos do que naquilo que falamos. Falar é fácil, você diz eu te amo, é fácil, não é? Agora, amar vai ter que ter atitudes que demonstrem que você ama. Às vezes nem precisa falar, mas você sabe que aquela pessoa ama você, que aquela pessoa considera você, que ela gosta de você, que ela quer o seu bem pelas atitudes dela. Todo mundo sabe disso. Muita gente está por aí mentindo, dizendo que é bom, que vai fazer isso, vai fazer aquilo e faz tudo ao contrário, engana as pessoas. Essas são apenas alguns exemplos de cuidados que podemos ter para correr com perseverança a corrida da fé. É importante lembrar que cada pessoa é única e pode ter diferentes necessidades e desafios ao longo da caminhada, mas a palavra sempre vai lhe orientar o caminho certo, o que você deve fazer para se desvencilhar das coisas que atrapalham e permanecer firme no caminho. Que Deus abençoe você, que você possa analisar a sua vida. Veja o que está lhe atrapalhando. Às vezes é o celular, é as internet, as coisas que desvirtua você, que interte você, que você fica ali perdendo tempo, gastando o seu tempo com coisas do mundo. Se você está no celular pesquisando coisas, aprendendo coisas de Deus, maravilha, perfeito. Mas se você está desvirtuando para lá ou para cá, se você está conversando com amigos que não são de Deus, que a Bíblia diz que não deve andar no caminho dos pecadores, não deve se assentar na roda dos escarnecedores, tudo isso atrapalha a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Porque tem um ditado popular que diz assim: me dizes com quem andas e te direis quem és. Então é isso. Se você anda com, vamos dizer assim, com um bandido, e aí? Como é que fica? Se você anda com uma pessoa alcoólatra, uma pessoa viciada, fica difícil. Você pode ser amigo das pessoas, mas não precisa andar com elas.
temos que respeitar todas as pessoas, cada um fala o que quer da sua vida, problema, mas não devemos também andar com eles, porque se você tiver, vamos dizer assim, numa boca de fumo, né, como diz o ditado popular, e a polícia der uma chegada lá, vai levar você junto, não tem como, não tem. Daqui que você vem explicar, aí é tarde, você vai passar uns 6 meses, 1 ano na cadeia e fica difícil. Então é isso que a Bíblia está nos orientando. Com quem você anda, com quem você está andando. Então se junte com pessoas que falem a sua língua, entendeu? Que professe a sua fé, que fale das coisas de Deus. Mas a pessoa anda com pessoas que estão na bebida, que estão na prostituição, que está, entendeu, nas farras, e fica muito junto e anda com ele, não tem. Como é que você vai com um amigo para um bar, o amigo vai beber? Você vai fazer o que? Não tem como você estar com essa pessoa lá. Você é evangélico, você é cristão, entendeu? Isso não significa que você não pode, bom dia, boa tarde, tal, falar com o cara, ser amigo do cara, até trabalha junto, não tem problema. Agora você só não pode estar na roda dos escarnecedores, porque se você estiver lá, você vai estar comprometendo a sua fé, não tem como, entendeu? Mais cedo ou mais tarde você vai cair. Não existe isso, não existe isso. Dizem que a água é mole e a pedra é dura, tanto bate até que fura. Então vigia, sai daí. Se você sabe que o caminho é estreito, é perigoso, se tem assalto, se tem, né? Você não vai, você evita de ir por lá. Então é isso que a Bíblia está nos orientando. Vigia, foge dessas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus, que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, porque nem tudo que parece ser bom é bom. Não, às vezes a coisa parece ser bom e não é. Nós nos enganamos, nós somos seres humanos limitados, vemos com os olhos naturais. Quantas pessoas a gente se engana, quantas pessoas a gente se decepciona, porque a pessoa vem com você falando bem, tudo normal, parece ser uma pessoa super legal, do bem, mas daqui a pouco aquela pessoa se mostra uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, uma pessoa má. Quantas vezes a gente se surpreende com as pessoas? Quantas vezes a gente compra um produto crendo que aquele produto é bom, que vai servir, que vai ser útil para você, que vai atender às suas necessidades, e o produto não é aquilo que falam dele, que a propaganda diz? Quantas vezes você compra, né, um aparelho, um celular, um tal, não sei o que, e você se engana, ele não é aquilo tudo que a propaganda fala, muitas vezes. Então você compra um produto, vamos dizer assim, que anuncia numa promoção, aí você vai e não tem nem produto, às vezes você é roubado. Então precisamos vigiar em tudo que a gente faz, entendeu? Porque existe muitas coisas que precisamos melhorar a cada dia. Então, como nós falamos do exemplo da pessoa que desobedeceu a Deus, vamos falar agora de uma pessoa persistente, uma pessoa perseverante, uma pessoa que devemos nos espelhar nela. Porque falamos do exemplo da pessoa que foi negligente, né? Foi infiel, desobedeceu a Deus, porque vivia no paraíso, gente, não precisava trabalhar, não tinha doença, maravilha, muito bom, gente. Você já imaginou? Não ia ficar velho, meu amigo, benção, né? Mas aí desobedeceu, perdeu. E quantas vezes a gente sofre porque desobedece a Deus? Todas as vezes, entendeu? Então um exemplo de pessoas que perseverou, bíblico, é Jó. Jó era um homem fiel, íntegro e reto,
servia a Deus e era um seguidor diligente, ele era firme. E Satanás queria provar a Deus que poderia quebrar a vontade do homem. Quer dizer, ele quis dizer que Jó só era fiel porque Deus tinha abençoado ele. Mas se Deus provasse ele, ele não ia mais querer saber de Deus. Preste atenção o que aconteceu com Jó. Porque isso acontece comigo, acontece com você. Às vezes não é pecado, não é nada não. É uma prova de fé. E a gente se desespera e fica reclamando e murmurando: Deus, cadê o Senhor? Aí Deus diz: cadê você na hora da fé, na hora da prova, né? Oh, glória a Deus. Meu querido, Deus prova. Então, pediu permissão para torturar Jó. Olha aí o negócio, a palavra torturar. Meu amigo, para você aguentar, tem que ser macho, viu? Tem que ser macho. Tortura. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. E Deus permitiu, meu irmão. Deus permitiu. Presta atenção, porque Deus confiava em Jó. Às vezes Deus confia em nós e a gente falha com ele. Que decepção. Que vergonha, não é? Quantas vezes eu decepcionei o Senhor? Eu tenho certeza, muitas vezes. Mas Ele é misericordioso. Deus é maravilhoso. A única restrição que Deus colocou foi que não poderia tirar a vida de Jó. Um exemplo que Deus tem o controle da nossa vida, de tudo. De tudo, porque Ele só mexeu com as coisas porque Deus permitiu. Se Deus não permitir, não tira nada, meu irmão. De você não tira nada. Nada. E você sabe o que aconteceu, né? Num dia só, num único dia, Jó perdeu tudo, gente. Meu amigo, meu irmão, pensa, imagina, o homem era rico, era o mais poderoso daquela época, daquela terra, da Mesopotâmia. Você não sabe o que aconteceu. Jó perdeu tudo, os gados, ovelhas, jumento, tudo. A sua família, os seus filhos. A mulher ficou viva, mas os filhos morreram todos. 10 filhos. Meu irmão, analisa o sofrimento de Jó. É uma tortura. Não tem. É difícil, meu irmão. Você já imagina você perder tudo num dia só, ficar zero. É sério, meu irmão. É sério. E Jó continuou firme com Deus. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Que exemplo maravilhoso. Devemos nos espelhar em Jó. Porque o que Jó passou, ninguém passou. Ninguém passou. E ele segurou firme ao lado de Deus. Não murmurou, não. Ele disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, foi difícil, meu irmão. Foi muito difícil, meu irmão. Imagina. E a mulher não largou ele, né? Não. É impressionante essa história. Muito impressionante. Porque a mulher, hoje em dia, já tinha largado Jó rapidinho. Ela não largou Jó. Mas ela se abalou, ela disse: nega esse Deus, oxe, abandona esse Deus, que Deus é esse? Ela não entendia, ela não era igual a Jó, ela não tinha a convicção que Jó tinha. Ela disse: não, esse Deus, que Deus é esse, rapaz, que você serve?
Oxe, quem já se viu isso? O cara era fiel, o cara era íntegro, aleluia. O cara era honesto, o cara era um bom patrão, o cara era um bom pai, ele orava pelos filhos, ele sabia que os filhos eram meio rebeldes. Você já imaginou? Aí você diz assim, como é que é Deus? Que negócio é esse? Eu faço tudo direito e dá tudo errado? Você já parou para analisar isso? Já parou para pensar como são as coisas que acontecem? Mas não ficou só nisso. Os amigos de Jó disseram, não, Jó, tem alguma coisa errada, você fez alguma coisa errada, não tem como, porque naquela época e até hoje mesmo, a pessoa disse, como é que pode esse cara? Não, tem coisa errada. Deus permitiu uma coisa dessa na vida dele, tem coisa errada, e é assim hoje em dia. As pessoas olham assim e dizem, não, ele está sofrendo porque merece, mas às vezes não é. Você entende? Então, os amigos de Jó também ficaram acusando Jó de alguma coisa. Olha, tu tem alguma coisa errada, o que foi que tu fez? Fala aí. Mas Jó não tinha feito nada errado. Nada errado. Entendeu? E a prova foi, ele ficou com feridas, ficou no pó, na cinza. O que lhe restou, diz a Bíblia, que foi um caco de telha para coçar as feridas. Pelo amor de Deus, que situação é essa de um homem fiel, temente a Deus? Veja que a mulher ficou estarrecida, ela não entendia, ninguém entendia. Não dá para entender, não dá. E Jó segurou firme. Ele teve alguns vacilos, ele questionou assim, um pouquinho, alguma coisa, né? Ficou triste. Não tem como você ficar feliz, né? Não tem, irmão, como você ficar feliz. Ele não blasfemou contra Deus, não negou Deus. Ele disse, Deus deu, Deus tomou, mas feliz mesmo não dá para ficar, né, irmão? Não dá. Paulo disse que devemos dar graças a Deus por tudo. A gente dá graça por tudo, tem que ser assim, mas ninguém vai ficar feliz, né? Você já pensou você perder seus carros, suas empresas, seus bens, morrer os seus filhos? Você não tem como ficar feliz, vai ficar triste, mas você não vai desistir de Deus por causa disso, não é verdade? Você que é crente mesmo, você não desiste de Deus. Porque o que é que acontece? Hoje, quando as coisas estão erradas, o inimigo diz assim, ai, cadê o teu Deus? Você está entendendo? Ele já manda os enviados deles para dizer isso para você. Cadê o teu Deus? Tu não serve a Deus? Cadê ele? É sério, meu irmão. Precisamos vigiar. Precisamos estar ligados na palavra. Porque as provas vêm, as lutas vêm. As palavras de desânimo, né? As críticas. Vêm as pedradas, as humilhações. Vem insulto, né? Cadê o seu Deus? Onde ele está agora? Que não cuida de você, que não abre as portas para você? Que Deus é esse que abandona você? Mas Deus está nos provando. Isso é um momento de provação. Deus quer saber quem é você na hora da provação. Então, meu querido, devemos vigiar, porque não é fácil. A vida não é fácil. Quando a luta vem, quando a prova vem, quando as portas se fecham, os amigos vão embora. Até as esposas abandonam. Quer dizer, não todas, né? Não é todas, mas aquela que não é firme, que não ama de verdade e que não tem Deus na vida. Às vezes não é nem que não tem Deus, tem pessoas que não é cristã e não larga, não. Tem gente que está morando na rua junto. Casais que juntando latinha e reciclagem juntos. Vamos dizer assim, na miséria. E tão junto, é incrível isso, você entende? Já outros, por menos do que isso, já não quer saber. Isso é a vida é isso. Você está entendendo? A vida é assim.
Aí então Deus quer saber, você vai me largar agora porque as portas se fechou? Deus quer saber quem é você. Louvado seja Deus. Deus quer saber que tipo de crente é você, que tipo de servo é você, que tipo de filho é você, que tipo de cristão é você, que vai abandonar Deus, vai blasfemar, fazer como o pessoal lá que saiu do Egito e ficou, não, era melhor a gente estar no Egito do que estar aqui. Não entende a mensagem da cruz, não entende o que é que Jesus veio fazer aqui, não entende o plano de Deus. Deus não quer ninguém sofrendo, irmão. Deus não tem prazer que ninguém sofra, mas isso acontece, isso é para o nosso aprendizado, isso é para nos beneficiar, nos ajuda a nos fortificar, e Deus vê e vai nos abençoar. No final vai ser vitória, irmão, porque se passar no teste vem a vitória, meu querido. Você estuda, onde você for estudar, você vai ter que ter uma prova, meu irmão, para saber se você está apto. Glória a Deus, não tem como. Tem que passar pela prova para poder receber o diploma. Não existe. Com o Senhor é assim também. É no deserto que Ele nos prova. Glória a Deus. Meu querido, se desvencilha de tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Porque cada vez que você se envolve, quando você se deixa levar pelas coisas que atrapalham, você para a sua caminhada. Quando você para a sua caminhada, atrasa o seu processo. E aí você vai demorar para chegar no final. Que Deus abençoe você. Tenha muito cuidado. Não dê espaço para aquilo que pode atrapalhar a sua caminhada. Fica firme olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se liga na oração, na meditação da palavra, nos cultos, na comunhão com os irmãos, na obra de Deus, no evangelismo, no louvor, nas obras sociais, ajudando as pessoas. Nem só de pão vive o homem. Então você pode ajudar com a palavra. Às vezes você ajuda a carregar uma coisa, você ajuda a fazer uma coisa. Você sempre vai ter o que fazer. Deus chamou cada um com uma especialidade. Que Deus abençoe você. Você é útil na casa de Deus. Procure aquilo que Deus lhe capacitou para fazer, porque cada um tem uma chamada. Uns para pastores, outros para ministro, outros, entendeu? Para louvor, para músico. Tem todas as coisas. Deus manda todas as pessoas para que a obra funcione. Que Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado. Que o Senhor abençoe você, a sua casa e a sua família. Você que vive longe de Deus, olha, volta para os caminhos do Senhor, porque não existe outra saída. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Querido Pai, te agradeço mais um dia, Senhor, de estarmos aqui falando da Tua palavra, do Teu Evangelho, pregando às nações, Pai, levando a Tua mensagem de paz, de amor, de libertação. Deus abençoa cada rádio ouvinte, cada amigo, cada irmão, onde quer que eles estejam, que a Tua paz, o Teu amor seja derramado em seus corações. Pai, liberta essas pessoas, Senhor, essa pessoa que abriu seu coração, Deus, perdoa ela. Firma os passos dela, escreve o seu nome no livro da vida. Deus maravilhoso, abençoa minha casa, minha família, a nossa igreja, o ministério, todos os membros e congregados. Abençoa a nossa nação, Pai, em nome de Jesus, livrando da corrupção, da violência, trazendo paz e prosperidade para a nossa nação, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Que bom é estarmos na presença de Deus. Que bom é poder ser útil na casa do Senhor. Que bom é poder falar desse Deus grande e maravilhoso.
Que Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado. Fica firme, não desiste, continua firme, se desvencilha de tudo que te atrapalha na tua caminhada. Que Deus abençoe você. Acompanhe a nossa programação. O link está aí na descrição do vídeo. Nossa rádio web Canaã. Que Deus abençoe você. Ora por esse projeto, para Deus nos abençoar, que a gente possa continuar firme nesta jornada, nesta caminhada. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus nos permitir.